Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Desde já eu queria pedir desculpas porque pode acontecer de vocês ouvirem algum barulho. Eu normalmente gravo esses vídeos bem cedinho para que não tenha tantos barulhos. O único barulho que não tem como evitar é o barulho dos galos por aqui. Eu moro no interior e realmente isso não dá para evitar. Mas vamos lá, eu quero também agradecer as pessoas que têm apoiado o canal, que têm deixado seu like, as pessoas que compartilham esses vídeos e essas pessoas entendem que o conteúdo desses vídeos ele edifica a vida das pessoas. Então, eu creio que as pessoas que estão compartilhando não compartilham por causa da Cibele, né? Mas compartilham porque é o Evangelho e o Evangelho de Deus é poder para a salvação daquele que crê, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. E é exatamente sobre isso que eu vim falar nesse vídeo. Vim falar da história de Hudson Taylor, um missionário que foi pregar na China. Então, completando aí um pouco mais dessa série que nós estamos falando aqui de testemunhos de grandes homens, eu quero então fazer este segundo vídeo sobre a vida dele. E neste vídeo eu quero apresentar para vocês em qual contexto Hudson Taylor foi incentivado, foi impelido a estar indo para o interior da China para levar o Evangelho de Cristo para a salvação daquelas pessoas. Então, em 1839, Hudson Taylor ele tinha aproximadamente 7 anos, tá? E ele estava vivendo ali, eles estavam vivendo, né, Inglaterra e China, estavam vivendo uma situação bastante complicada, porque a China já era uma produtora, né, exportadora de produtos, já vendia muito para a Inglaterra. E a Inglaterra queria também vender para a China, mas não alcançava esses objetivos, porque a China produzia o suficiente para eles e não tinha necessidade de comprar de fora. Então, a balança comercial da Inglaterra começou a ficar muito negativa, obviamente, e em pouco tempo eles estavam devendo para a China. E foi aí que os líderes ingleses bolaram um plano maquiavélico, que seria vender ópio para a China, vender ópio para os chineses. O ópio é uma droga com alto poder viciativo e assim eles conseguiriam que os chineses viessem a comprar mais e mais, né, do produto da Inglaterra. E o ópio ele vinha em papoulas que cresciam na Índia. A Índia era um país que os britânicos também haviam invadido e que fazia parte então do Império Inglês. Então, o que aconteceu? Antes que o governo da China soubesse, o ópio então já era exportado para a China, uma quantidade de mais ou menos 40 mil estojos de droga por ano. E os chineses ficaram viciados na droga. Pelo que o livro conta, foi assim um pesadelo terrível para os chineses. E as pessoas acabavam ficando até mesmo jogadas na calçada
implorando por ópio. Até mesmo altos funcionários ficaram viciados e acabaram tomando decisões tolas no governo por causa disso. E o filho do imperador acabou morrendo de overdose por causa dessa droga. Bom, o China então decidiu que eles deveriam ser detidos, né? E aí declarou que era proibida a entrada dessa droga no território deles. E os ingleses não queriam desistir, porque era uma coisa extremamente rentável para eles. E aí, então, eles decidiram fazer guerra à China. Bom, acontece que a China tinha inventado a pólvora alguns séculos antes, mas os ingleses acabaram descobrindo como aplicar a pólvora no uso de canhões e de armas, e isso fez com que os ingleses superassem a China. Isso fez com que eles ganhassem a guerra. E então a China foi obrigada a assinar o Tratado de Nanquim. Esse Tratado de Nanquim era, na verdade, um acordo bastante desigual e favorecia muito os britânicos, né? E aí, como condição, então, para acabar com a guerra contra a China, o imperador foi obrigado, então, a entregar a ilha de Hong Kong para os britânicos e abrir 5 cidades ao longo da costa como lugares para que aqueles ingleses pudessem viver e negociar os seus produtos. E, pasmem, o ópio não fez parte desse tratado. E eles continuaram, então, com o direito de vender o ópio dentro da China. Então, é claro que isso criou uma revolta nos chineses, né, com tudo aquilo que tinha acontecido, com tantas pessoas sofrendo, famílias perdendo pessoas para o ópio, né? Enfim, tudo isso causou uma grande revolta nos chineses. E aí, foi nesse contexto dessa revolta que Hudson Taylor começou a sentir a necessidade de ir para a China. E ele sabia que, por tudo o que havia acontecido, ele não seria bem recebido lá. Mas mesmo assim, ele não se importava. E uma das coisas muito importantes que ele entendeu que era uma necessidade dele ir para a China é porque o número de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo era muito grande. E ele estudou bastante isso até entender que a Grã-Bretanha caberia na China quase 40 vezes, que o número de pessoas lá inalcançadas eram de 400 milhões. Então, ele fez algumas contas e, bom, percebeu que a necessidade era muito grande. Então, irmãos, eu queria então compartilhar com vocês essa parte da história, para que vocês soubessem que, diante das adversidades, ele não desistiu, muito pelo contrário, ele amou os chineses. E mesmo sabendo de tudo aquilo que poderia acontecer na chegada dele na China, isso não foi nenhum impedimento para ele. E eu gosto particularmente dessa parte da história, porque a gente vê quanto amor de Deus mora na vida dessas pessoas. Enfim, eu vou contar mais histórias para vocês. Nos próximos vídeos eu pretendo contar outras histórias, mas a intenção é sempre mostrar o amor de Deus nesses corações.
E a gente percebe que essas pessoas não amaram as suas próprias vidas, antes amaram a vida daquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Ou seja, se o Evangelho de Deus é poder para a salvação, como essas pessoas serão salvas se não ouvirem falar de Jesus Cristo? Eu creio que essa verdade que está escrita em Romanos capítulo 1, versículo 16, era algo que norteava a vida desses missionários. Levar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Isso é a evidência que existe amor nesses corações. Então, eu espero que você tenha sido edificado por mais esse vídeo. Espero que você tenha novas direções para as suas orações. E que o Espírito Santo venha construir dentro do seu coração algo novo, algo edificante, algo que torne a sua vida inabalável. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.